O autoconhecimento é fundamental para você usar todos os seus potenciais em plenitude. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Eu sou o Onildo, terapeuta holístico, e você está no canal Onildo Inteligência Espiritual. Aqui você é sempre muito bem-vindo. Se você já é inscrito, deixa aí o seu like. Essa é uma grande contribuição. E se você não é inscrito ainda, mas gostar desse vídeo, considere a possibilidade de se inscrever. Você será muito bem-vindo entre nós. Nós vamos encontrar muitos conteúdos, muitos livros, palestras, seminários falando sobre o autoconhecimento. Exatamente isso acontece por causa da importância de buscar o autoconhecimento. Porque infelizmente nós sabemos muito pouco ou quase nada daquilo que realmente somos. Para começar, aquilo que nós pensamos que somos é fruto da construção que nós tivemos, especialmente na primeira infância. Até aproximadamente os 7 anos de idade. É que a programação vai sendo estabelecida, vai sendo construída na criança pelos seus pais, pelos adultos que o cercam. Então, tudo que esta criança aprende, ou seja, toda esta programação, daí por diante ela vai pensar que ela é isso. Então, se foi uma programação libertadora, menos mal, mas se foi uma programação limitadora, bloqueadora, este adulto vai ter sérios problemas. E a grande maioria dos educadores, pais, tutores, professores, criam programações absolutamente limitadoras, infligindo medo. Se você fizer isso, vai acontecer isso, é o bicho-papão. Então, tudo é montado de tal forma que o aprendizado é limitador porque vai se colocando medo, ameaças. E isso vai passando insegurança, e isso vai construindo adultos inseguros que não sabem exatamente os potenciais que ele tem. Nós temos potenciais que vão além da programação, porque já estão presentes na programação que nós trazemos na nossa história, no nosso DNA. Nós já temos uma programação potencial infinitamente maior do que aquela que nós adquirimos aqui. Mas ela está também oculta. É por isso que se fala muito em autoconhecimento. E não é uma coisa muito fácil, porque também nós não aprendemos esses caminhos para conquistar o autoconhecimento, que tem a ver com muita meditação, com muito estudo, com muita autoobservação, muita reflexão, muita análise. São coisas que não são fáceis de fazer, porque nós temos urgências maiores, entre aspas. Nós temos urgências muito maiores, que é a sobrevivência, que é a nossa manutenção, que é o nosso abrigo, que é o nosso status, que é tudo isso que rouba a nossa energia, o nosso tempo, as nossas prioridades, e aí não sobra tempo para buscar o autoconhecimento. Aí vem as religiões, trazendo mais ameaças e dizendo o seguinte: é simples, você faz isso que você vai conquistar um paraíso. Mas se você não fizer isso desse jeito, você vai para o quinto dos infernos. Ou seja, continua as ameaças, continua infringindo limitações. Então o autoconhecimento se busca e se conquista através de muito, mas é muito esforço, muita meditação, muita reflexão. Tem alguma coisa que pode ajudar, que pode facilitar um pouco? Tem uma ferramenta que eu uso, e realmente essa ferramenta pode dar um norte, pode ajudar. Mas não vai fazer o trabalho por você, mas pode ajudar bastante. A ferramenta que eu uso é a numerologia cabalística. A numerologia cabalística é muito antiga, desenvolvida pelos hebreus através da Cabalá. E entre outros conceitos altamente científicos e interessantes que a Cabalá produziu ao longo do tempo, eles identificaram que os números possuem frequências vibracionais, que cada número tem uma frequência. Então, se você junta um número com outro, você produz uma outra frequência. Se você acrescenta mais um número, você tem uma outra frequência. E eu não sei como eles conseguiram fazer isso naquela época, mas eles conseguiam medir o que essas frequências poderiam influenciar. Que tipo de influência cada tipo de frequência podia causar. Então eles foram brincando com isso e produzindo conjuntos de números, produzindo frequências, e eles começaram a perceber que eles poderiam controlar isso.
eles poderiam colocar uma determinada sequência de números que iria produzir uma frequência que eles desejavam. Então isso ficou muito interessante. E o próximo passo é que eles perceberam que havia uma correlação muito íntima e direta entre os números e o alfabeto hebraico. Cada letra tinha uma frequência idêntica a um determinado número. Então eles descobriram que se juntasse diferentes letras, produziriam também diferentes frequências vibracionais. E poderia gerar determinadas influências. E a partir daí, o povo judeu, eles começaram a utilizar essas frequências para colocar o nome nos filhos, entre outras coisas. Primeiro eles decidiam qual era o desejo que eles tinham para aquele filho, qual eram os projetos, qual eram os sonhos, e depois então eles criavam o nome. Porque o nome iria contribuir com aqueles projetos, com aquelas metas, com os mandatos que aqueles pais gostariam que os seus filhos desenvolvessem. Isso foi uma coisa muito interessante. No passado já havia sido utilizado esse tipo de técnica, inclusive na Bíblia, atribuídos ao próprio Deus da Bíblia, que Deus usava isso, essa técnica de mexer no nome das pessoas. E nós vamos ver isso muitas vezes. Você pode procurar, por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 15, que você vai encontrar um texto muito interessante, dizendo que o Deus Criador, Jeová, disse para Abrão, assim, Abrão, a partir de hoje, o seu nome vai ser Abraão, e não mais Abrão, porque você será o pai de uma grande nação. Se você fizer a aplicação da numerologia no nome Abrão para o nome Abraão, a gente entende o que é que esse Deus estava querendo. Ele estava querendo colocar uma frequência para um líder, porque se acrescentasse um A naquele nome ali, a frequência que ia influenciar aquela pessoa, Abraão, seria uma influência de liderança. E Abraão, a partir dali, precisava ser um líder. E a sua mulher, que se chamava Sarai, que ia ter que acompanhar um líder, que ia ter que fazer uma longa viagem da Mesopotâmia até a Terra Prometida, que ia ter realmente uma participação significativa ao lado dele, precisava também de ter uma vibração parecida. E a vibração de Sarai não estava em harmonia com Abraão. Então o Criador disse, e o seu nome agora não será mais Sarai, o seu nome será Sara. E mudou também o nome de Sara. Mais tarde a gente vai encontrar um outro episódio aí já de um descendente de Abraão, Jacó, que num determinado momento ele estava lá orando e, segundo a Bíblia, dizendo assim, ele lutava com Deus, lutava com o anjo de Deus. E num determinado momento, este Deus disse para ele, e o seu nome não será mais Jacó. A partir de agora o seu nome será Israel. E assim surge esse nome Israel, que é o nome de uma personagem que se chamava Jacó e que o próprio Criador mudou porque ele tinha uma intenção de que aquele nome também fosse de muito mais poder, de liderança, que tivesse mais perspicácia, mais liderança, mais presença, para ser realmente, na sequência de Abraão, o pai de uma grande nação. No Novo Testamento a gente vai ver Jesus brincando com isso também. O seu nome é Simão Bar-Jonas, mas agora será Simão Pedro, e Pedro é pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele saiu mexendo nos nomes de alguns discípulos, porque ele precisava de uma equipe com determinadas características. E ele sabia que se mexesse no nome, ele mexeria na influência. Então observe, o seu nome, junto com a sua data de nascimento, produz uma sequência de números, que esta sequência produz uma frequência que está contribuindo para definir a pessoa que você é hoje. E é claro que nessa sequência de números do seu nome com a data de nascimento, esta frequência vai estar produzindo algumas coisas muito boas, alguns potenciais muito bons e alguma coisa que não é tão bom assim. Então nós estamos aqui falando de autoconhecimento. O mapa numerológico é um mapa que vai ajudar você a se conhecer melhor, saber de quais são as potencialidades que o seu nome e a sua data de nascimento estão contribuindo
para você ser o que você é. Que tipo de qualidade, de potencial, de característica boa que o seu nome traz e que você nem sabe que você tem. E quais são os seus pontos fracos que você tem, mas você nem sabe que tem. Tem outras coisas, mas o mapa numerológico da Cabala, ele vai ajudar muito você a saber principalmente quais são os seus potenciais e quais são os seus pontos fracos. Eu utilizo essa ferramenta desta forma, como um instrumento para ajudar no autoconhecimento. Não como um oráculo para fazer previsões, para determinar como é que vai ser a sua vida, se vai ser de um jeito ou se vai ser de outro, não. É para dizer o seguinte, olha, você tem esses potenciais aqui e você não está usando. Você tem esses pontos fracos aqui que você precisa melhorar. E eu utilizo o mapa numerológico aqui como ferramenta terapêutica para ajudar as pessoas com o autoconhecimento. Sempre lembrando que um mapa é um mapa. Imagine você estar na sua casa, na sua garagem, e você vai sair com seu carro para um destino que você não sabe para onde. Mas você vai lá no seu Waze, no seu GPS, digita o destino, o endereço certinho, e o aplicativo imediatamente vai traçar para você o mapa e vai mostrar para você o caminho. Mas só isso não leva você até o seu destino. Ele mostrou o caminho, mostrou no mapa, mostrou as opções, mostrou os melhores caminhos, os mais rápidos. Mas você tem que dar partida no carro, acelerar e conduzir, fazendo todas as curvas, subindo as ladeiras, passando as pontes, passando os viadutos, até chegar lá. O mapa, sozinho, ele só mostra o caminho, mas ele não leva você. Então tem muita gente que se ilude, que vai mandar fazer um mapa astrológico, um mapa astral, um mapa numerológico, e agora eu fiz o meu mapa, então agora a minha vida vai mudar. Não, não vai mudar nada. Ela só vai mudar se você pegar o seu mapa, estudar o seu mapa, se conhecer, descobrir coisas sobre você que você não sabia, descobrir poderes que você tem, potenciais que você tem, qualidades que você tem, colocar isso em uso, seguindo o mapa, aí sim você vai chegar no destino. A forma como eu trabalho aqui com essa ferramenta também é diferente. Muitas pessoas fazem mapas numerológicos aí, inclusive o mapa da Cabala, muito bom. O mesmo mapa. Então a pessoa contrata, faz o mapa, a pessoa manda para o e-mail, a pessoa vai se virar lá, vai estudar. Eu não gosto de fazer assim porque eu já sei que muitas pessoas vão ter dificuldade para interpretar o mapa, para entender o mapa. E ele vai ficar lá na gaveta, a pessoa coloca lá e diz assim, bom, um dia eu vou ler isso aqui com capricho. Lê uma página, duas, vai achar, nossa, que interessante, depois eu vou ler de novo. E vai ficando ali, foi mais um dinheiro jogado fora. Então, para ajudar ou para diminuir esse tipo de situação, eu faço da seguinte forma, toda pessoa que solicita um mapa numerológico da Cabala comigo, vai ter que fazer, depois que receber o mapa, estudar o mapa, uma sessão comigo para tirar dúvidas. Vai ter uma mentoria de uma conversa com chamada de vídeo durante 1 hora, em que eu vou mostrar para você os pontos mais importantes, tirar suas dúvidas e incentivar você a utilizar essa ferramenta todos os dias para o resto da vida, porque ela vai trazer para você informações muito valiosas para o resto da vida. Então, sobre o autoconhecimento, existe essa ajuda. Mas se você não quiser fazer mapa nenhum e quer buscar o autoconhecimento, muita meditação, muita observação, o esforço e você vai chegar no mesmo lugar. Mas se você quiser essa ajuda da ferramenta, tem um link aí na descrição do vídeo, você clica e aí você vai saber como é que faz para fazer a solicitação do seu mapa, quanto custa, como é que funciona. Clica no link para você saber mais. Agora, independente de mapa, busque o autoconhecimento, porque uma coisa eu garanto para você. Você é muito, mas é muito mais do que você pensa que é. Você é muito mais capaz do que você pensa que é. Muito obrigado pela sua presença e eu espero você no próximo vídeo.